Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Bom, nesta manhã nós vamos falar sobre duas missões. É incrível, é interessante, é muito atrativo observarmos na palavra de Deus que num só episódio Deus se manifesta de formas diferentes e usa os seres humanos de uma forma precisa para atender o seu propósito. Nós estamos falando sobre isso desde segunda-feira. Então vamos hoje entrar numa área um pouco diferente. Observem bem, diz o texto sagrado, no capítulo 9, que Saulo de Tarso, ele estava irado contra o povo cristão. Ele respirava ódio, porque ele era um judeu extremamente zeloso, um fariseu extremamente dedicado e, além disso, um oficial romano. Então ele tinha três áreas impregnadas dentro dele, e essas três áreas impulsionavam ele a zelar pela conduta da lei, como soldado romano, zelar pela lei espiritual, como fariseu, e zelar também pelo nome de Deus, como servo de Deus, Benjamim, da tribo de Benjamim. Um homem comprometido, cuidadosamente, religiosamente, com princípios importantíssimos. E é com este zelo que ele partiu para cima dos cristãos, visto que na lei consta literalmente que há um só Deus. E agora estava sendo pregado um outro ser com o nome Jesus, que era Deus, que era Salvador, que era restaurador, que curava, que fazia milagres, que fazia prodígios, que prometia a vida eterna. Então isso era inconcebível na mente dele. Diante dessa situação, ele pediu permissão às autoridades para prender e destruir toda pessoa que trouxesse a fé no nome Jesus. Só que ele foi e encontrou-se com Jesus quando estava dirigindo-se para Damasco. E essa situação, querido, foi triste, porque ele caiu por terra e quando ele se levantou, estava cego. E as palavras que ele ouviu da boca de Jesus foram estas: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para você lutar contra os meus aguilhões. Ao que ele respondeu: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você não pode me enfrentar. Está vendo? Ah, querido, isso é muito importante você observar. Observando então esta situação, diz o texto sagrado: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à tua rua, a rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado, pois ele está orando. Aqui está uma situação que talvez muitas pessoas não conseguem entender. Saulo achou que podia vencer a Jesus. Saulo achou que podia destruir os cristãos. Saulo achou que era possível realmente ele dominar aquela situação, não só pelo fato dele ser um fariseu zeloso, como ser também um judeu zeloso e cumpridor das leis de Deus, e também por ser uma autoridade romana, que naquele momento o Império Romano estava com força total sobre toda a Judéia. Isso dava a ele toda a autoridade, todo o poder para realmente fazer cumprir os desejos do seu coração. Só, querido, conforme eu já falei e vou repetir, ele não
podia saber que estava desafiando o Filho do Deus vivo. Jesus, o Senhor, que agora não era mais aquele Cristo que fora preso, levado à cruz e morto, mas agora era o Filho de Deus, que venceu Satanás, que venceu a morte, que ressuscitou, que foi aos céus e voltou à terra, com poder, pois ele próprio afirmou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E este mesmo Cristo reuniu os discípulos, que eram mais de 500, e foi assunto aos céus, diante dos olhos de todos. E 2 anjos desceram dos céus e falaram a todos aqueles que estavam atônitos diante daquela visão. E disseram: do mesmo jeito que o viram subir, ele voltará com poder e grande glória. Queridos, isso Saulo não havia visto. Ele havia ouvido, mas não visto. E ele então, movido por toda aquele conjunto de ideologias e filosofias que estava impregnado no seu coração, achou que poderia desafiar os cristãos sem ofender ou ferir o poder, a santidade, a dignidade e o propósito do Senhor Jesus. Quem fundou a igreja, querido, foi o Senhor Jesus. E ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quanto mais um homem poderia levantar e tentar destruí-la. E nos dias atuais tem muitas pessoas tentando e achando que podem destruir a igreja de Jesus. É impossível. Ninguém ousará tocar nesta igreja, porque ela foi comprada com o precioso sangue de Jesus, remida por ele, perdoada pelo Pai, e está sendo contada como santos do Senhor, que vão viver com ele para sempre. Resultado disso tudo: Saulo achou que podia, mas não pôde. Achou que venceria, mas terminou com a cara no chão, e ao levantar estava cego. Aí ele passou a orar ao Senhor para entender esse mistério. Nunca ouse desafiar o Senhor. Isto é loucura. Deus te ilumine e te abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor, por este momento, pela paz, pela alegria, pela salvação em Cristo Jesus. Em nome do Senhor eu te agradeço. Amém.